agenciadepodcast.com.br. Esquizofrenóias no ar e hoje eu estou com ela. Não, primeiro vamos fazer o programa de maneira correta. Desde que eu comecei esse podcast, existem alguns temas que são verdadeiramente... Existem temas muito pedidos nesse programa e hoje nós conseguimos na agenda muito atarefada de Sara Correia, também conhecida como Sara Correria, para falarmos do tema mais polêmico de nossas vidas. Esse programa é um programa muito pessoal, totalmente em primeira pessoa. É um diário, gente. É um diário, o nosso vlog. As amigas da facu. Amigas da facu. A Sara fez faculdade comigo, ela desistiu da faculdade na mesma época que eu, porém... Ela é um case de sucesso, porque após 10 anos, Sara? 10 anos da minha vida. Após 10 anos, ela criou coragem, não sei como, porque eu não criei. E ela adentrou novamente a faculdade e completou. Hoje você tem um diploma. Eu tenho um diploma. Você é jornalista. Eu sou bacharel em jornalismo. Então você pendurou? Não, né, amiga? A Kate deve ter que... Acho que ela queria, né? Ela queria. Mas tá bem guardado. Não, tá guardadinho, né? Você recebe tipo aqueles canudos, assim. Ai, teve aqueles dentes aí. Eu tive que fazer a colação de grau. E essa foi a parte que eu não queria me formar por conta da colação, né? Você usou uma roupinha. É muito constrangedor, né? Eu não passei por isso. Eu fugi. Eu não queria que ninguém fosse lá. Tipo, amigos queriam ir e tal, enfim. Kate, a esposa de Sara, convidou todos os amigos, mas eu não fui porque eu sou uma pessoa que não vai em nada. Enfim, mas eu soube a tempo, vergonha. Passei uma vergonha horrorosa, porque eles cantam aquelas músicas, sabe, do Roberto Carlos, tem um animador de plateia que tá lá há 50 anos. É a sua turma depois, você voltou 10 anos depois. Eles eram muito jovens. Eram 8 anos mais novos. Como é que é conviver? Era difícil porque, assim, né? Eu, quando fazia faculdade, eu ganhava R$300, né? Salário lá no Rio. Era estagiária. Tinha o ProUni lá, bolsa 100%, não pagava faculdade. Então, tava com a vida ganha ali dentro daqueles R$300, aquele plano real ali que ainda dava certo, né? Em 2006, tava tudo ok. Só que, enfim, trabalhei e tal, e hoje eu ganho um salário legal, dá pra pagar as contas e sobrou um dinheirinho. Quando eu voltei pra faculdade, eu me vi em 2006 tendo que fazer vaquinha pra juntar 100 conto pra editar um trabalho, entendeu? Xerox. Eu paguei um dia R$500 pra um cara editar, porque tinha uma matéria quando eu voltei que era de doc, que era muito legal, inclusive, essa matéria. Enfim, tinha que editar, ou você editava na faculdade, aí você tem que fazer a fila lá na ilha, né, de edição, alguém que não trabalha. Tem muito tempo. Alguém que não trabalha, não faz estágio, tem que ficar lá das 1 da tarde até às 6, antes de começar a aula. Ah, mentira, eu fazia de manhã nessa hora. Então, tinha que sair da aula e ficar lá até às 6, que é a hora que fechava o estúdio. Houve um choque de gerações. Exato. Ou a gente pagava alguém. Eu paguei alguém, porque eu falei, pessoal, na boa, o dia que vocês puderem, vocês me dão de volta e tal. Mas esses momentos, eles repetiram. E aí eu via, né, como é interessante isso, esse choque geracional, né? Porque você já tava lá, já tinha um salário, já... Podia proporcionar, né? Já era uma adulta no mundo pós-adolescente. E as cervejadas? Cervejadas não teve uma que eu fui. Não foi? Você tentava ser jovem? Cara, eu tentava. E a Sara é jovem, ela gosta do pessoal. Se ela não conseguiu, é porque é difícil. É difícil. Não é fácil. Eu lembro que na época da faculdade, que a gente fazia faculdade, tinha dia que eu tomava 51 antes de entrar pra aula, né? E cabulava a última aula pra ficar no bar tomando breja, até tipo, sei lá, até o último busão pra ir pra Embu-Guaçu, lá onde eu morava, né? E era uma hora de viagem, ficava ali querendo fazer xixi no busão, não conseguia. E tinha um outro tipo de fígado, né? Exato, era uma saúde, mais saudável, né? E quando eu voltei agora, o pessoal ia pra faculdade 10 da manhã tomar breja. É do mesmo jeito. É do mesmo jeito, não mudou nada. Essa cultura, ela ainda prevalece, ela é muito popular, as pessoas gostam dela. É algo assim que não vai morrer. Eu acho que as gerações vão passar, enfim, e essa cultura, ela vai... Do bar, né? Cultura do bar.
A Sara, eu acho que a gente desencanou da faculdade na mesma época. Ou talvez você um pouco antes de mim, ou eu um pouco depois de você. Não, você depois. Eu não sei. Você começou a fazer o TCC? Eu comecei, então fui... Com os meninos? Daí eu comecei a me sentir uma farsa. Porque assim, a gente era da mesma turma, uma turma muito complicada, porque a gente não... Uma fauna? Uma flora. Assim, a gente tinha um grupo de amigos muito pequeno, éramos eu, você e mais uns 4 meninos. Sim. E o resto da sala a gente ignorava, porque a gente era estranho. Ou eles eram estranhos, não sabemos. Da faculdade é uma coisa, né, que não dá pra... Quando você tá 15 anos depois da faculdade, você olha e fala, meu Deus, que foi aquele período? Nossa. Então, a Sara, ela começou a faltar, de repente ela desapareceu, e eu fui acho que no semestre seguinte também, porque os meninos estavam fazendo TCC de futebol, eu percebi que eu não precisava fazer nada, porque eles tomaram a rédea do trabalho. E daí eu falei, eu nem gosto dessas matérias, e comecei a só frequentar as aulas que eu gostava. Daí, com o tempo, as aulas que eu não gostava mais. E daí, quando eu vi, eu não tava mais frequentando. Sara, por que você abandonou a faculdade? Eu nunca perguntei isso, eu acho. Na real, foi uma época da minha vida, eu tava pensando hoje, né, vindo pra cá, tentando resgatar essa memória, porque você esquece, né? A gente vai ficando adulto, é interessante isso, né? Quando você passa dos 30 e você observa a sua última década, como foi. Não é tão fácil resgatar as memórias. Você tem muita memória recente, as memórias um pouquinho mais antigas, vamos dizer assim, você acaba esquecendo e tem que ter alguma coisa muito específica para ir lembrando. Aí eu tentei retomar. Eu tava pensando exatamente isso, porque que eu terminei, porque que eu tranquei a faculdade naquela época. Uma, que eu não tinha um tema... Mas, pera, essa palavra tema é uma coisa que a gente virou um bordão, a gente fala até hoje. Isso do tema, mas você não considera que foi uma tortura com a nossa cabeça, essa coisa, tema. Desde o primeiro dia que você entra na faculdade, você tem que ter um tema para um TCC. Então, parece que é a coisa mais importante na vida. Mas, Sara, você já esteve na faculdade depois. Você falou pros seus amiguinhos agora que não era importante? Falei. Inclusive, eu fiz um mini-doc na faculdade depois que eu voltei sobre o TCC. Sobre a angústia e era... Vamos publicar! Foi Tem no YouTube? 3 minutos. Não, mas é bom. Tosquinho, assim, é bonitinho. Não, mas é importante. Mas eu vou ver onde tá esse arquivo e vou passar pra você. Tá. Da conta do tema. Por conta do tema, tal. E era uma coisa... Era uma angústia pra dilema. mim. Era muito grande. Essa angústia, tipo, tema. E eu achava que tinha que ser a melhor coisa do mundo, a mais genial. Você ia quebrar o banca. Jornalismo. Você ia ser o Intercept brasileiro. Exato. A palavra disruptiva nem existia ainda. Eu já usava achando que o meu TCC ia ser disruptivo. Achava que ia fazer o doutorado, que, sei lá, ia... e essa pressão já minha de ser uma pessoa... Mas ninguém nunca, fora os professores, ninguém nunca, tipo... Eu não consigo diferenciar essa pressão externa da pressão interna. Porque eu entendo você, eu também tive a culpa de não saber nada sobre o tema e meu nome estava escrito no estudo. Eu falei, cara... Se isso é tão importante pra minha vida, eu não posso ficar aqui e mentir que eu estudei sobre isso. Então, eu acho que a gente... Tem algumas maneiras, eu falo por mim, posso falar um pouquinho sobre você porque eu te conheço, que a gente tem uma exigência muito grande com a gente mesmo. A gente gosta de ficar ali, se dando chicotada, tendo que fazer. De alguma forma que você faz tem que ser bom. E nesses momentos que você, na faculdade, você vai fazer um TCC, que você fala, ai, só meu nome tá ali, eu não manjo nada disso. Cara, se você esquecesse isso e simplesmente olhasse pra gente e falar, vou terminar essa porra só pra terminar uma fase, você ia terminar, porque no final das contas, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, se você participou ou não daquilo. Se você participa, obviamente que quando você faz, nasce de você, isso é muito positivo. Porque mas isso não delimita o seu sucesso futuro. Não. Hoje eu faço uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estudei na faculdade. Hoje eu vendo DJ, eu sou booker. Então, eu vejo que não precisa disso, da minha faculdade, pra eu fazer o que eu faço hoje. Eu não estou dizendo que estudar não é importante. Eu sou uma pessoa que estuda até hoje. A Sara é muito estudiosa. Você tirou das matérias, as coisas importantes das matérias que foram apresentadas pra gente. Com certeza. Tivemos alguns professores bons, outros horríveis. O nosso professor de sociologia lá, sim, maravilhoso. Que a gente leva pra vida, não é pra ser jornalista nem nada. E aprendi a escrever na faculdade também. Aprendi a questionar mais na faculdade também. A Sara era chata. Pra caralho, sou até hoje. A faculdade de jornalismo, na verdade, me ensinou demais. Só que eu acho que a questão aqui
isso não vai delimitar, não vai ser a única oportunidade que você vai ter na vida de fazer sucesso. E o sucesso também é muito relativo, né? Claro. O que é sucesso? Eu não tenho carro, não sei dirigir. Nem eu. Eu tenho 33 anos, e aí? Mas, recentemente, eu fui banca de um TCC de rádio e TV numa faculdade. E era muito... Aquela situação, pra mim, era muito estranha. Eu vou abrir meu coração, falar que eu fui banca, tipo, vi o trabalho, muito bom. E quando eu tô numa situação de estresse, eu não lembro, eu apago da minha memória. E eu lembro só do começo, falei assim, quero dizer que vocês são muito corajosos, que vocês estão aqui num lugar que eu nunca consegui entrar. E quando eu cheguei em casa, foi de manhã, eu tive uns espasmos, como se eu tivesse entrado na jaula de um leão, entrado em contato com a minha fobia. Eu não sei se pra eles foi importante a nota que eu dei, espero que não, de verdade, porque nota não significa nada. Até me questiono até hoje por que eles me chamaram e por que eles queriam tanto que fosse eu. Mas quando eu cheguei e sentei, eu tava completamente despirocada. Eu não tinha tomado nada, não um remédio, nenhuma droga. Eu estava tendo espasmo, parecia que eu tinha cheirado cocaína. Porque é como, tipo, sei lá, você tem medo de barata e as pessoas colocam você na piscina de baratas. Então, eu ainda não consegui processar o que é entrar em contato com a coisa que você tem mais medo. E eu vi, por aquela sei lá, eu já tinha ido outra vez participar de um trabalho deles, eu vi que os medos são os mesmos que a gente tem. Você ficou 1 ano e meio? Quanto tempo você ficou na sua volta para a faculdade? Convivendo com pessoas... 3 semestres. Foram 3 semestres. E a mesma coisa. E foi difícil. Eu entreguei Você acha que os jovens de hoje estão menos noiados? Não, porque eles continuam sendo humanos como a gente, né? Os desafios são os mesmos, né? Eu acho que o que muda são as facilidades que você tem de enfrentar um desafio ou não. Facilidades, digo, através da própria informação, de você quebrar alguns padrões, tipo, a faculdade é super importante, é bem legal estudar. A faculdade em si, até mesmo o método brasileiro, né? Que é muito... muito, não só no Brasil, mas, enfim, é muito difundido de ficar 4 anos, de ter que fazer o TCC, de não sei o quê, essas pressões. Eu não concordo com isso, inclusive, não acho que essa é a melhor forma de aprender. Então, você vai também descobrindo outros valores em você, através de outras experiências na sua vida que te enriquecem, e elas vão vendo que esses padrões, eles não têm mais tanto valor. Então, os jovens, a gente é jovem, né? Mas somos velhos. Mas obviamente que uma década de vida te traz muita experiência, né? E faz você ver as coisas de forma diferente. Mas é claro, quando você tem 20 e poucos anos, é muito louco pensar o que eu vou fazer dos próximos 10 anos da minha vida. De fato, você pensa que aquela faculdade, aquele curso vai ser o divisor de águas para sua carreira, para os próximos 10 anos. Você construir algo, solidificar algo. Foi isso que eu vi lá na FAP. Eu falei, gente, mas não é a partir desse dia que começa o futuro. O futuro é agora. Exato. Só que essa noção de tempo, a gente tem uma noção muito linear, né? Do tipo, ontem é o que passou. Hoje, só que a gente não vive hoje, a gente tá pensando só no futuro. Então, você quer que o futuro chegue, você quer terminar, você quer ter a carreira bem-sucedida, e sem aquela faculdade você não vai ter. Então, eu acho que essa ansiedade também, fora algumas pressões externas que vêm muitas vezes da família, né? Do pai, da mãe, sei lá, da avó, do tio, da tia, dos irmãos, dos amigos. Mas as angústias, elas são parecidas. A galera falava a mesma coisa, era muito legal. Tanto quando eu fiz esse mini-doc, eu queria muito transformar em algo maior, porque você vê que algumas palavras, elas inclusive se repetem na boca das pessoas, quando você, obviamente, faz algumas perguntas dirigidas. Mas a ideia sobre aquela realidade, ela é muito parecida. Então, assim... vocês não estão sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos. A gente sofre pra caralho. E a gente tá ali, às vezes, no nosso cantinho, mas a pessoa também tá sofrendo pra caralho ali do nosso lado. Será que os nossos colegas de classe sofriam? Colegas de classe. E quando você, 10 anos depois, foram 10 anos exatamente, que decidiu, falou, agora eu vou me formar nessa caralha. Na real, eu demorei 10 anos pra me formar, mas eu voltei depois de 8 anos. Tá. Porque eu tranquei em 2008 e voltei em 2016.
Eu fiz terapia. Nossa, outro planeta Terra, né? Eu fiz terapia todo esse tempo. Na nossa época tinha só o Messenger, né? Porra, Messenger. Eu não tinha celular, eu tinha... Eu nem lembro como que era um SMS. Era difícil, tinha que apertar várias vezes. E daí você falou, eu vou me formar. Quem falou? Foi terapeuta? Foi um processo... A questão eu não voltei pra faculdade porque eu sofri uma pressão, porque eu achava que eu tinha que ter um diploma. Eu voltei pra faculdade porque eu entendi nesse processo de 8 anos de terapia que era o que eu gostava de fazer, era o que eu queria fazer. Eu não poderia abandonar em mim, depois que eu limpei ali o quartinho, né? Você vai lá no fundo da sua cabeça, aquele quartinho bagunçado, aí você tá procurando um pingentinho, você tem que limpar um monte de coisa pra achar ele. E é mais ou menos isso que eu fiz. Eu coloquei algumas coisas nos devidos lugares e entendi que estudar, independente se é dentro de uma instituição ou por minha conta... Pra você ou era pra mim, muito era importante. Então eu falei, cara, eu vou me desafiar, vou voltar e vamos ver qual é. Sem ter a pressão de ter que terminar também. Não era uma obrigação que você precisava ter um documento, porque senão eu ia te mandar embora. Eu sofri pra fazer o TCC. Eu entreguei ele aos 45 do segundo tempo. Eu fui viajar, falei, cara, foda-se, não vou fazer mais essa porra. Tá aqui o material mais ou menos grosso. Sorte que eu encontrei pessoas muito queridas que Wagner! Beijo, Wagner, nosso ouvinte. O Wagner Belmonte já tentou me ajudar uma vez, mas eu não tava ainda bem assim no processo de maturação ainda. Mas é muito legal que você falou que demorou 8 anos pra você limpar o quartinho. Às vezes a gente quer um resultado muito rápido. Demora um pouco, né? Pra caralho, demora. Algumas coisas trazem resultado rápido, tipo remédio, né? Quando você tá com ansiedade, tomar um prazolanzinho, é ótimo, né? Mas mesmo assim eu não gosto muito, porque você sabe que, cara, coisas importantes na sua vida, elas vão demorar um pouco de tempo, assim, pra acontecer. Um relacionamento foda vai demorar, às vezes. Sim. Sabe? Imagina que se a gente for falar da nossa vida, como a gente era, quantos anos? 10, 15 anos atrás? Quem eram os nossos namorados, namoradas? Como é que a gente tava? O que a gente glamorizava relacionamentos abusivos. A gente glamorizava ter depressão. A gente glamorizava tomar um monte de remédio. A gente glamorizava ficar muito louco e vomitar no rolê. Que você pedia ainda pra eu vomitar no rolê quando eu ficava... Mas a gente... Sim, e daí hoje você fala assim, nossa, mas por que, né, gente? Mas aquele contexto histórico fazia sentido pra gente se tornar o que a gente é hoje. Exato, e você nunca na sua vida... É uma coisa muito legal também, que eu acho que essa discussão, ela tá até mais, assim, contemporânea, que é essa questão do empoderamento, especialmente empoderamento... Nem existia essa palavra na nossa época. Não existia, eu nunca tinha falado nem feminino. Nem feminismo. Nem gênero. A gente nunca. Não existia, né? A gente existia já, mas eu não era ligada nessas questões há 10 anos atrás. Tava muito no underground. Tava muito no under. Mas a questão que eu acho muito legal é você se acolher também. É você aprender a se respeitar. Autocompaixão. Em todas as fases da sua vida. Não ter vergonha, ou não se sentir culpado, ou olhar hoje e falar, caralho, se eu tivesse feito aquilo seria diferente. Cara, qualquer coisa que você tivesse feito seria diferente. Porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Eu tirando... sei lá, movendo um objeto de lugar já faz uma diferença no que vai acontecer depois. Então, a diferença, ela é, mais uma vez, algo muito relativo também. Então, essa coisa de se culpar, de se autoflagelar, ela tem que ser resolvida e se transformar em acolhimento, em amor próprio, que parece muito clichê, mas é isso que salva, né? A gente vai percebendo também que algumas questões que... São clichês que são válidas. Que quando a gente é mais jovem... Quando você é jovem, que você começa a ter contato com umas questões, assim, sei lá... você se coloca num posicionamento assim, mais refinado, né? Mas tipo, isso é clichê. A palavra clichê é usada pra subjugar as coisas, né? Sim. É um adjetivo pejorativo, né? De menosprezo. Mas eu acho que é muito importante. Coisas muito simples, sei lá, pensando no que eu pensava na época. Desde ter um bicho, que o bicho é muito terapêutico, pra caralho. E verdades absolutas, ou coisas bobas de quando a gente é adolescente, não assumir que gosta de uma coisa porque vai pensar com os seus amigos. Daí, sei lá, você chega um momento da sua vida e você fala, dane-se. Mas esse momento leva um tempo. Eu recebi tantas perguntas que vai ser difícil eu ter perguntas da minha cabeça. Porque são casos reais. Então, Sara, a gente vai decidir o futuro das pessoas aqui. Porque é muito estranho. Eu não sabia que as pessoas, elas realmente precisam
se sentir ouvidas, mas o pior disso tudo não é se sentir ouvida, é a mesma argura pra todo mundo. Entende? Tipo, é a pergunta básica. É porque também é muito medo. A questão, acho que o pano de fundo também é a questão em relação ao futuro, né? O tema muda. Não vai ser a faculdade em uns anos, vai ser o trabalho, vai ser o relacionamento, mas a preocupação com o que vai acontecer, com quem você vai ser, se você vai conseguir executar aquilo que você aprendeu, se vai conseguir ser reconhecido, ela sempre vai existir, eu acho. Vou começar pela Tatiane Martins, ela que mandou perguntas 2 vezes, porque eu anunciei esse programa, daí eu fiquei um pouco mal da cabeça, a gente cancelou a gravação e teve outro dia que a gente cancelou também. Mas mesmo assim, essas perguntas, a maioria foram recebidas da primeira vez que eu falei que falaríamos sobre isso. Pergunta pro programa sobre a facu. Como faz para voltar para um ambiente tão tóxico? Vamos fazer por partes. Pelo que a Sara falou, essa pergunta parece que ela vai voltar para a faculdade naquele dia que ela saiu com aqueles colegas, com aqueles professores. Sara, você que voltou, conta pra Tati. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, Tati, você não é a mesma pessoa também mais, né? O que você cria no seu imaginário, às vezes, é diferente do que você mesmo já tá fazendo na realidade. Só que você tá viciada tanto numa imagem de você que você não vê como você já progrediu, já avançou em questões que você não nota. Então, você não é mais a mesma, a turma não é mais a mesma, os professores não são mais os mesmos. Então, tecnologia mudou também, isso é muito importante. Então, o ambiente... não necessariamente fisicamente ele é tóxico, né? Eu acho que a relação que você criou com algumas coisas que estavam lá que podem ser tóxicas. Eu acho que vale a pena olhar pra isso, tentar investigar isso. Tive um momento em que ir pra faculdade me dava crise de pânico no meio do caminho. Travei e ainda tô travada em relação ao que preciso terminar. A faculdade era meu sonho, hoje é meu pesadelo. Eu acho que ela tem uma relação do tempo. Falando. Ela tem uma relação do tempo, né? Que parece que parou naquele dia que ela teve a crise. Ela se congelou. Ela mesmo não tá se permitindo, eu acho. Mas, pensando na gente, a gente chorava também. Pra caralho. Eu acho que a gente tava muito doente naquela época, por N coisas. E tinha... Eu acho que aquela válvula de escape era, tipo, aquele lugar era um lugar que a gente podia explodir. Eu chorei com discussão idiota com o professor. Eu já fiz prova com crise de ansiedade. Não, eu fugi da aula de tele, né? Eu nunca fiz o tinha link ao vivo. A Sara tinha uma coisa de falar com a câmera. Não fotografava bem, achava que não ia fotografar bem. São umas coisas tão bobas, né? E você fugia. Fugi até o final, deu certo verdade. a minha fuga. Você fazia tudo escrito. Porque aí eu criei um plano de ir bem, eu criei um plano B, que era ir bem na parte escrita, de fazer a reportagem. Não precisava aparecer a cabeça na televisão. Os pontos que eu ia ganhar com a minha imagem não seriam os definitivos pra eu passar na matéria. Eu lembro de uma vez, você lembra aquela vez que eu fui muito ruim em tele, eu bombei em tele. Um beijo pro professor que me bombou, falou que eu fotografava muito bem, porém, eu era péssima de vídeo. Tá bom, professora. E eu lembro que tinha uma nota que você tinha que entregar a parte escrita e a parte de tele. Os dois. Meu, aquele trabalho, não sei se você assistiu. Era ridículo. Era uma crise de ansiedade que eu tive. Eu fiquei apavorada, eu gaguejava. E a professora foi super cruel comigo. Mas ok, e eu entreguei a parte escrita totalmente porca. E daí... era difícil pra caralho também. Você lembra como era a prova? Ela dava uma revista Veja lá, uma revista X. Você tinha que transformar o texto. Numa reportagem inteira de tele. E daí ela dá um papel que acho que é espelho ou é lauda. Não você na real pega uma folha de sulfite e dobra no meio. Você tava no meio. Daí tem vertical. umas palavras, tipo, retranca, né? Que pra mim, tipo, me causava fobia. Mas eu já tinha contato com pessoas que faziam televisão. E pra mim aquilo não fazia sentido, porque era muito mais freestyle. Aquele texto que passava no TP, que é o negócio onde saem as letrinhas, que o William Bonner lê, não era daquele jeito da faculdade. Então parecia que assim... Eu até sabia fazer do jeito simples que eu tinha contato, mas daí ela complicava e eu não conseguia executar. Meteu uma fórmula na sua cabeça lá. Exatamente. E daí eu lembro uma vez que eu tirei, sei lá, a prova valia 1, eu tirei 0,1 do texto, porque eu fiz totalmente errado a estrutura dela. E daí tinha uma menina
que eu não vou falar o nome dela aqui, né? Que vai que ela pode ouvir. Que ela fez a mesma coisa e tirou um. E eu... Quem era? Dabum? Tutu. Ela não vai saber, né? Ai, essa caralho. menina tinha feito a parte escrita igualmente horrível, só que eu tinha apresentado e a minha nota tava igual a ela. Daí eu fiquei indignada, falei, professor, pelo amor de Deus, né? Como é que eu posso tirar a mesma nota que ela? Eu precisava muito de nota, senão eu ia bombar, e eu bombei. Como é que eu posso tirar a mesma nota que ela, sendo que ela não fez a parte... Ela se expôs ao ridículo, que foi a parte que a Sara fugiu, que era apresentar o trabalho. Daí o que a professora fez? Riscou o trabalho dela e deu 0. Eu não queria que a menina fosse prejudicada. Eu só queria que ela aumentasse a minha nota. Porque eu tive a coragem. Essa voltou no Bolsonaro, né? Com certeza. Maldona, Mas porra. tipo... E é muito... E aquilo pra mim foi um momento tão horrível. Hoje eu consigo rir. Daí a Tati segue falando. Eu era uma boa aluna, meu histórico era impecável. No 6º semestre em diante, a depressão me pegou de um jeito que desenvolvi ansiedade e tive crises de pânico. Até hoje não consegui entregar o TCC. Coisa do tema, né? Desde o primeiro dia eles falam, tema! E fica aquela palavra, tema, você não tem o tema! Daí a professora fala, não, a outra turma, a turma da tarde já tem o tema! Aí você dá um eles tema... estão muito adiantados. O tema é uma bosta. Aí ela manda você ir na biblioteca, ler os livros do Glauber Rocha, Cinema Novo. Umas coisas assim de Paulo Freire, umas coisas bem assim. Sim, aí você tem que fazer um tema. Você fala, nossa, você é um novo sociólogo. Você tinha que entregar um trabalho que era uma puta embromação pra explicar por que você chegou naquele tema, sendo que a resposta é porque eu gosto dele. Então, beleza. Meu prazo era hoje. E mais uma vez... Ai, gente, tô triste. Mais uma vez, não vou vou entregar. Porque, entre outras coisas, eu passo mal só de pensar em terminar. E pra ajudar, nem orientação tenho mais. Enfim, sinto que tô contaminada pelo ambiente tóxico. Por esse ambiente tóxico. Nem existia esse termo na nossa época. Não. Isso é muito novo. Relações tóxicas. E toda vez que eu piso lá, passo mal. Eu entendo, eu tenho isso Também. com escolas que eu já estudei. Nossa, o cheiro me dá náusea. Sim. De algumas escolas que eu fazia estágio quando eu tava no Cefam, inclusive. Horrível. Entendo essa relação do trauma, mas eu acho que é aquilo que você falou, né? Tipo, beleza, você não entregou aqui, próximo semestre vai ser outra turma, outro orientador. E cara, eu acho que é legal também perceber o seguinte, você só precisa entregar o TCC, sabe? Você já caminhou bastante. Você já chegou num ponto, tudo bem, o fim, entregar o TCC é... Uhul, legal, eu também terminei. tenho eu tenho problema de terminar coisas, eu entendo isso. Então, dela. assim, são várias questões, né? Tipo, a gente pode Acho falar que, por assim, nós, mas... Você não fala, né, qual a sua profissão. Se nessa sua carreira isso for essencial, eu acho que vale você tentar, como você faz terapia e tudo... tentar uma terapia cognitivo-comportamental para lidar com essa fobia, né? Porque parece uma fobia. E lá, quando eu fui banca do TCC, o professor da FAP falou que existe você pode falar, se você manda um laudo médico Sim, real... eu já usei laudo médico, Ele fala assim, psiquiatra. olha, eu passo mal em apresentações, eu sei tudo... existe outra forma de me avaliar? Inclusive, foi legal você lembrar isso, porque na minha própria... em outros momentos que eu tentei voltar... Você tentou várias vezes. Eu usei laudos médicos, psiquiátricos, para estender os meus prazos, pra de fato falar, cara, eu tô com esse problema e é isso, eu preciso de uma outra saída. Vocês não têm? Beleza, não é pra mim agora. Volto depois, quando eu puder me encaixar as regras que esse jogo impõe. Porque é um jogo. Tudo é um jogo. É muito prazo, e se você tá doente, se você tá com ansiedade, você não consegue, e você se sente mal, e é um ciclo vicioso, né? Porque você se sente mal, e tipo, daí você fala, puta, eu não vou conseguir. Não, é um sistema punitivo. É um ciclo só de reforços negativos. Você não tem um reforço positivo do tipo... Não é acolhedor, né? Não é acolhedor. Então, isso é muito mal, muito ruim. O dadaísta, abandonei 2. Amanda, uma federal, e a EAD Unopar, que não me cobrava tanto, mas eu sinto muita incapacidade, apesar de saber meu potencial.
querido, a nossa faculdade não era a melhor do mundo e a gente não conseguiu. Acho que não tem nada a ver se é uma federal ou se é não sei o quê. E também tem, eu acho que essa galera... eu não passei em federal nenhuma, nem tentei. Mas se a pessoa passa numa universidade pública, ela tem uma obrigação de maior, acho que com a sociedade, de ter um diploma topzera. Ou ela sente isso também. Às vezes ela também, no começo, ela se acha um pouco mais superior, né? Porque, afinal de contas, ela conseguiu ter esse privilégio de passar. Um adendo. É revoltante quando... Hoje, gente, pensa nisso. Sei lá, se você é mais jovem que a gente e você percebe quando a pessoa fala foi mal, a minha federal, você tá excluindo um monte de gente que não conseguiu, que pode ser até melhor que você, que no momento de uma prova... ela não conseguiu responder as perguntas, porque não é um dia que vai decidir que aquele momento em diante você vai passar na USP ou na Unifesp. Então, eu acho que quando você verbaliza esse tipo de coisa, você tá prejudicando uma galera que você não consegue. Você tá desrespeitando, né? Exatamente. Você se enaltece. Diminuindo pessoas, não é legal. Então, sei lá, tem muita coisa, muito vício de linguagem que a gente tem, que a gente não percebe e que faz mal pro outro. Porque vai que a pessoa fala assim, mas eu nunca falei nada, mas você fez coisas... Você repetiu uma piadinha, uma coisinha que não machuca. Um conceito ali, que machuca, sim. Que é naturalizado, né? Amanda, fala um pouco como foi entrar no mercado de trabalho na área de comunicação sem ter concluído o curso. Bom, o meu caso é uma total exceção. Eu entrei no mercado, eu fazia cursinho, porque assim, eu trabalhava no Pânico e aquela menina, lembra que fazia cursinho comigo? Eu esqueci o nome dela. Eu tava bem numa depressão muito forte e a minha psiquiatra da época pediu pra eu estudar algo. Porque eu precisava fazer algo, porque a minha vida era totalmente sem propósito, etc. Daí minha mãe deu algumas opções de coisas que eu pudesse fazer. Eu não gostava de fazer aula de inglês. Daí ela falou, então você vai... Que tal você fazer um cursinho para vestibular? Eu nunca quis fazer vestibular para nada. Então eu frequentei o cursinho para vestibular para eu ter uma rotina. E calhou que eu já estava trabalhando na área. E daí eu falei, putz, agora eu tenho que fazer uma faculdade, né? Então eu falei, vou fazer uma de comunicação, de jornalismo. Mas eu já estava trabalhando, não foi uma coisa... Eu não tive problemas para entrar no mercado de trabalho. A Sara, ela fez comunicação e hoje você trabalha uma coisa completamente diferente. Alguma coisa eu sei que sim, mas você usa efetivamente algum conceito da universidade que você fez jornalismo, né? Sim, eu acho que sim. E hoje você é booker de DJs. Isso, eu acho que, na verdade, a questão eu sempre quis ser jornalista investigativa, né? A Sara achava que ela queria salvar o mundo. O filme que o Belmonte mandava a gente assistir, Os 10 Anos do Presidente, aqueles outros lá. Lembra aquele dia que você pediu demissão porque você não queria entrevistar alguma coisa? Nossa, esse dia foi foda. Foi foda. Enfim, mas sim, por exemplo, essa é uma questão que eu desenvolvi mais na faculdade, né? Já existia em mim acho que essa curiosidade, sempre fui uma pessoa curiosa, mas como por exemplo, usar como uma ferramenta a minha curiosidade, por exemplo. Hoje eu uso, sabe? Tenho que puxar umas capivaras lá de uns clientes que eu acho que são problemáticos e tal. Tipo, eu não preciso ficar pedindo pra ninguém, buscar um CPF de alguém, sabe? É algo que eu trago comigo desde sempre, entendeu? Eu percebi uma proatividade do jornalismo, que você tem que saber um pouco de cada coisa. Entendeu? De você ir atrás da informação, tal, criticar, blá, blá, blá. Boa. Alexia fala... Sobre abandonar a faculdade, fiz o mesmo em setembro de 2018. Larguei a Federal de Minas e voltei para São Paulo. Desde então, me sinto bem, arrumei um bom emprego, fiz novos amigos. No entanto, ainda não decidi o que eu quero quando voltar a estudar. E tampouco tenho coragem de responder as mensagens do pessoal dele, perguntando se ele tá estudando. Então, tipo, tem uma pressão social. Tipo, o cara tá legal... Ele tá bem, ele voltou pra São Paulo, ele tá bem, tem um emprego incrível, tem pessoas legais perto dele, tem alguém enchendo o saco dele perguntando quando ele vai voltar a estudar. Isso é chato porque
tem uma convenção social que você tem que terminar os estudos. E que se você saiu por algum motivo, você não tá bem. Mas responda que você tá bem, que você tá feliz, Cada um que tem você seu tomou tempo. uma decisão super madura, que você se descobriu. E que legal que é isso. Que bom, parabéns. Sempre que ele manda algo, eu entro numa crise louca e não consigo explicar. Isso de se explicar é uma coisa. Acho que é uma culpa, né? Por você estar bem. A gente tem culpa, né? Quando a gente tá bem. Parece que a gente sente culpa. Não sei, eu sinto cara, um pouco de culpa quando eu tô bem, sabe? Sim, ou você já sentiu que você não é merecedora? Total, nossa, eu demorei. Ou que você é uma farsa? Isso, basicamente, todos os dias eu lido com essa questão. É triste. Mas... Mas enfim, a terapia tá aí. Tá aí, né, Sara? remedinho, Quantos anos a terapia? 16 aninhos, a yoga. Mas enfim, a tal de síndrome do impostor, não é mesmo? Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. Entenda isso porque vai fazer você se autocriticar de outra forma. Mas é muito difícil você, de fato, falar, caralho, eu tô bem, tô feliz. Não tá preciso tudo terminar a certo. faculdade agora. Não tem nada decidi. que me ameaçando. Eu olha... decidi, inclusive, não terminar. A questão é essa, tomou uma decisão, né? Sim, ok. Daí ela fala, eu tenho 20 anos, minhas meias irmãs mais velhas já estão formadas. Há uma competição. Meu, a minha irmã é pós-graduada. Eu não terminei a faculdade. E ela tem 7 anos a menos que eu, sabe? Não há uma competição. Mas tem. Sim, que ó, interna, né? Você acha que é mais interno ou é social? Não, eu acho que o meio com certeza influencia. Ainda mais quando a gente é mais novo, que a gente não tá seguro de si, né? Que a gente ainda não tá ali, de fato, pagando nossas contas e sabendo que, cara, depende só da gente. Cara, você fica muito mais fragilizado às opiniões que estão em volta de você. Eu acho bem natural. Daí ela continua. A questão é, como vocês lidaram com a pressão, se é que houve uma? E se a Sara voltou fazendo exatamente o mesmo curso que ela abandonou no início? Beijos. Sim, voltei pro jornalismo. Foi muito legal. Aprendi coisas que eu não imaginava que ia aprender. Tipo, teve a matéria lá de documentário que foi muito bacana. O meu próprio TCC, tive contato com professores geniais, assim, com níveis muito avançados de conhecimento e seres humanos incríveis. Me aproximei deles, fiz amizade, carrego até hoje. Então, assim, foi um momento surpreendente pra mim. E o mais interessante, eu não deixei de ter medo de fazer o TCC. Tanto que eu só entreguei porque a Michele Roxo, que foi minha orientadora, que é uma mulher foda, eu expliquei tudo pra ela desde o início. Falei, tenho medo, me acho uma bosta. Você se abriu, você mostrou. Todo texto que eu escrevi é um lixo. Olha isso daqui. Mentira, não é o texto dela, não é um lixo. Como pode eu escrever isso daqui? Eu deveria estar escrevendo que nem você. Você sabe, né? Que não faz sentido. Na hora fez sentido. Na hora fazia Agora sentido. eu me envergonho. Eu queria saber escrever como uma doutora. Mas você se abriu, né? Eu me mostrei Você humana. mostrou, né? Você se despiu. E ela, tanto que... Sabe como eu terminei meu TCC? Eu falei pro meu chefe 3 dias antes de eu entregar. Eu não tinha terminado 2 capítulos ainda. Faltavam 40 páginas pra eu escrever. Eu tinha feito entrevistas incríveis que dava material pra, enfim, coisas super positivas que me renderam depois. E ela virou e falou assim, Sara, vem pra minha casa. Vai ficar aqui na minha casa o dia inteiro. Que foda. Esses 3 dias eu vou sentar do seu lado e vou escrever com você. E foi com a ajuda de uma outra pessoa, segurando a minha mão de forma muito humana, que eu, cara, enfrentei um dos maiores problemas da minha vida. Então, é muito importante contar com pessoas também. Animal, belo depoimento. Stratocarla fala: estou cursando ciência da computação numa faculdade particular da minha cidade. Frequentar a faculdade tem me deixado como um pincher. 50% de raiva e 50% me sentindo fora da matriz. Não me sinto dentro daquela turma, saca? Saco. Cara, eu nunca me senti dentro de turma nenhuma. Eu posso dizer que até em casas que eu morei, quando eu morava sozinha ou quando eu morava com uma amiga, muitas vezes eu não me sentia em casa na minha própria casa. Isso é normal, não se sinta mal. Sim. Eu sempre estudei em escola de bairro, pública, onde todo mundo tinha uma realidade meio parecida. Eu também. Agora, estar num lugar onde a galera tá sempre um degrau acima disso, ou finge ter aquilo que não tem, me incomoda muito. Eu recebi o Ale Santos, que a gente falou sobre a saúde mental da população negra, e ele falou que há um choque quando um negro entra na faculdade. Pra ele, quando vê aquelas pessoas
digamos, mais elitizadas. Brancas e é um lugar onde se sente sozinho. Imagino que você se sinta assim também. Porque também a relação, ó, só cortando, fazendo um adendo. Lógico. Você deu um exemplo de racismo, né? De um racismo estrutural. Sim. Com essa pessoa que você entrevistou. Mas a condição socioeconômica das pessoas também é um preconceito. Pra quem não tem grana, pra quem é pobre, Claro. eu venho de família humilde e tal. É normal. É normal, Sim. não é normal, mas existe esse tipo de preconceito minha também. irmã, E a gente ela acha também... que o culpado é a gente, que não pode comprar, não pode sair, não pode fazer as viagens que as pessoas fazem, tirar as fotos e postar no Tem Instagram. essa culpa. A minha irmã, quando ela entrou numa faculdade pelo ProUni também, ela me ligou, e a gente nunca foi de ligar uma pra outra, ela falou assim, Amanda, eu não sei o que eu faço, porque tem um colega que estudou comigo a vida inteira e ele trabalha na cantina. O que eu faço? Ela se sentiu culpada de ter uma oportunidade e que o amigo dela não tinha. Daí eu também fiquei totalmente mal, eu não sabia o conselho que dava e eu acabei falando, cara, cumprimenta ele é seu amigo. Porque a gente nunca vai saber como ele vai receber você estando lá. Você sabe que você se sentiu mal. Mas pra ele, pode ser que não seja nada. Ou ela não falar com ele seria milhões de vezes pior. A interpretação poderia ser muito negativa. Então, acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre. Eu costumo brincar que todo dia eu vou da várzea à burguesia. Sei que não deveria me importar com isso, mas eu não consigo me enturmar lá. A raiva do convívio que sou obrigada a ter com essa galera, não essa da faculdade, mas também no trampo. Ter que escutar uns comentários que me deixam muito raivosa. Os comentários vão de tenho vontade de chutar um mendigo ou se não quer sofrer homofobia, não seja viado. E coisas piores. Se isso acontece na várzea, eu posso questionar, pois além de estar no mesmo nível, não é todo mundo que bate palma. Agora, nesses ambientes, todos batem palma para isso. Como questionar sem perder o emprego? Nossa. Como questionar sem ser taxada de comunista? Cara, eu fui taxada de comunista, abandonei o meu emprego, entendo, me identifico muito com a sua situação, não exatamente assim, mas já vi coisas que eu não concordava e tive que engolir. E recalquei, não sei se esse é o termo, mas eu chegava na minha casa sofrendo, achando que eu tava no pior lugar do mundo. E eu tinha que fazer alguma coisa. É uma sensação de impotência, porque é todo um sistema. E eu tentei lutar contra esse sistema o quanto eu pude. E eu fui conivente com esse sistema até onde eu pude. Mas eu preferi para muita gente eu retrocedi, para outras pessoas eu cresci. Mas naquele momento, o momento que eu deixei, eu acho que foi por desgaste total que falei, cara, eu não posso mais compactuar com isso. O jeito que eu fiz, não sei se... Eu não considero maduro nem nada, porque eu não planejei, porque tem gente que tem a capacidade, eu não tive, de pensar como seria... quanto tempo eu levaria para conseguir um trabalho que me desse o tanto de dinheiro, tanto que até hoje eu sofro por alguns problemas. Não sofro com problema financeiro, mas eu ainda não consegui estabelecer o meu padrão de vida que eu tinha. Mas esse meu trabalho está dando frutos e é uma coisa de mudança de carreira que é muito lenta. E para sua saúde mental também. E para minha foi saúde uma mental, grande minhas costas agora são muito mais soltas. Mas eu entendo. E dá raiva mesmo, dá vontade de você chutar a cara do seu amiguinho que tá falando bosta. Mas eu acho que também é um grande desafio, sabe por quê? Porque... É resiliência que fala, Eu sou uma pessoa que... Você me conhece... Fui muito estourada, né? Falo o que quero, na hora que quero, para as pessoas que quero. Eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar num ambiente que a própria empresa se posiciona de uma forma muito progressista, né? Em questão a valores, etc. Então, eu tenho muita sorte de estar nesse ambiente. Porém, eu convivo com pessoas, no geral, que têm posicionamentos... Porque isso é o mundo, né? Porque a gente só convive com as pessoas que a gente gosta. Não, o mundo é assim. Você primeiro tem que aceitar. E depois você tem que criar estratégias, especialmente comunicação, para tentar de forma didática explicar para essas pessoas que o mundo não é assim. Porque você só consegue ser respeitado e se posicionar de forma respeitosa em relação às suas também visões de mundo quando você respeita as pessoas, independente se elas são filhas da puta ou não. Então, é difícil, mas
eu não conheço outra forma. Sim, eu também acho. Tem que ser muito didático, mas é uma coisa que você aprendeu. Hoje, no meu trabalho, eu trabalho numa área da empresa que tem 6 homens, são 7 pessoas, eu sou a única mulher. Aí, né, eles falam que eu sou o termômetro lá de todas as... De ensinar coisas, como viverem numa sociedade mais progressista pra eles. É engraçado porque eles, enfim, são pessoas maravilhosas que escutam e tal. E hoje um deles virou pra mim e falou assim, Sara, mas... ele chegou e falou assim, a gente precisa de mais mulher aqui, só homem, que não sei o quê, bibabá. Eu quieta, assim. Daí, eles sempre começam a me provocar pra eu entrar na discussão. Daí, o outro virou e falou assim... O que você acha disso, Sara? Eu falei assim, eu acho ótimo, né? É necessário ter um equilíbrio, né? Mas enfim, aí o outro virou e falou assim, Sara, mas sabe que você aqui dentro, eu já fui um cara muito machista, muito homofóbico, tive posicionamentos que não eram humanos e por conta de você eu sinto que eu evoluí. E eu virei e falei, cara, é sério? Ele falou assim, eu falei, eu agradeço, tipo... por você estar reconhecendo isso e falando isso pra mim, porque é muito legal quando você ouve isso de alguém, porque de alguma forma os seus posicionamentos eles estão sendo levados de uma forma respeitosa. E é um trabalho também. de formiga também, você não vai mudar todo o pessoal do seu trabalho de uma vez. E você também tem que ter paciência também, porque cada uma dessas pessoas, elas foram criadas de maneira diferente, elas têm histórias diferentes, e não dá pra abrir a cabeça de uma pessoa e enfiar um conceito. Isso é crueldade também. A pessoa tem que aprender, como você aprendeu. A gente não repete umas coisas que a gente não fazia há 10 anos. E todo mundo muda todos os dias. E eu sempre acredito que as pessoas podem mudar. Mas também não pega tanto essa responsabilidade pra você. Aqui, como questionar se perder emprego, não tô sabendo lidar com essas coisas. E isso me desanima muito de ir na faculdade. Eu vou bem nas matérias, tenho boas notas, mas agora chego na porta da sala de aula e sinto um peito pesado, como se tivesse um pistão amassando o meu pulmão. Não sei o que fazer. Desculpa o texto, obrigado por ler. De nada. Será que essa pessoa faz terapia? Não fala ainda. Não sei, não fala. Mas terapia Porque é legal também, porque na terapia você vai desvendando como que o seu inconsciente começa a te dar sinais, né? Mais assim, mais fáceis de você se incomodar, de você tal, pra você descobrir questões maiores, né? Então é muito legal também. E também quando você perceber que aquela situação tá te incomodando, você pode ter uma reação um pouco intempestiva. Como lidar com você mesmo. Porque a partir do momento que você se conhece, você sabe aonde... Você pode ter a frieza de saber onde é que isso tudo vai dar. Porque, sei lá, eu sei que tipo de coisa eu não gosto e como eu lido. Então, fuja das coisas que você não gosta também. Se proteja, se blinde. Ou aprenda a criar blindagens em relação a essas coisas. Porque você não vai viver num mundo nunca onde você vai ser 100% feliz, as pessoas vão ser 100% respeitosas e pensar da forma como você pensa. Então, é legal e já ir aprendendo a se proteger. A faculdade tá aí pra ensinar, né? Que é tipo uma pré-vida. Aqui o Bruno fala, recebi muita merda por abandonar a faculdade. Esses dias estava refletindo com a frase que mais ouvi. Você vai morrer na praia. E a ironia é que se eu tivesse continuado na universidade, eu sei que minha depressão e pensamentos suicidas teriam piorado. Aí sim seria verdade. É exatamente isso. As pessoas não se dão conta das coisas que elas falam. Por algum momento na sociedade ocidental, ou sei lá o quê, alguém disse que era necessário... que pra você ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa que não vai morrer na praia, você tem que ter um diploma. Mas eu acho que você abandonando ou desistindo ou trancando por algum tempo, você percebeu que a sua vida era mais importante do que aquele papel tão definitivo. Tem uma série muito legal na Netflix que chama Losers, não sei se você já viu. Não. É uma série documental, que acho que são 5 capítulos, 5 episódios, e fala de histórias de pessoas que eram super bem-sucedidas naquelas atividades que elas faziam. Tipo, tem um lutador de boxe, uma patinadora no gelo, enfim. São várias pessoas, bem assim, figuras que são famosas, não pop, assim, mas enfim, são famosas no que elas faziam. E uma hora elas fracassaram. Mas assim, foi um grande fracasso. E é legal que o documentário, ele mostra exatamente o que a mídia faz, o que os outros fazem, o que as pessoas falam sobre o seu fracasso. É muito legal porque também o documentário mostra a parte de trás dos bastidores, né? A pessoa enfrentando toda aquela
comunicação do que é o fracasso, de como ela fracassou, e ela dando a volta por cima. Isso é bem legal do documentário. Losers. Aqui tem outra. Como superar a pressão imposta desde sempre que temos que ter um diploma. Tenho quase 30 anos, não finalizei nenhuma das 3 faculdades que comecei. Bom, eu tenho 33 e não finalizei a faculdade. E oscilo entre a paz de não ter crises de pânico dentro da sala de aula e a sensação de ser uma inútil e estar atrás de pessoas que conseguiram formar e seguem as carreiras que elas sempre sonhavam. Cara, primeiro, nunca repita esse negócio de ser inútil, porque eu aprendi que as palavras... É idiota falar isso, eu pensei que eu nunca ia falar isso na vida. Mas as palavras têm poder. Você não se veja como uma inútil, que você não é uma inútil. E a partir do momento que você verbaliza que você é inútil, você tá trazendo uma energia ruim. Não precisa falar isso. E outra, você sendo desonesto e injusto com você mesmo. E isso é muito ruim. Não precisa. E essas pessoas que estão vivendo nessas carreiras que você sempre, que sempre sonharam. Cara, o que a gente tá vendo aqui nesse programa, além de todos esses depoimentos, é que ninguém tá feliz nas carreiras que sempre sonhou. É isso que você falou. Tem as pessoas do documentário, elas eram campeãs até certo ponto e vem uma coisa e derruba. E a partir daquele momento elas são um fracasso eterno. Então acho que tem que tomar muito cuidado também nessas análises. É que nem quando você vê uma pessoa maravilhosa no Instagram e daí depois, sei lá, aparece que ela tem depressão. Que nem eu vi que as pessoas não aceitavam que o Whindersson Nunes pudesse ter depressão porque ele era um cara aparentemente alegre. Então, acho que a gente cria umas coisas assim, você nunca sabe o que o outro tá passando, né? Um mix horrível de sensações que parece que nunca vai passar. Sempre vai passar, e eu acho que todo mundo que tá mandando mensagem é aquilo. Se tiver oportunidade, às vezes é muito caro, de fazer uma terapia, por favor, faça. Tem um destaque no Instagram do Esquizofrenóis que chama Tratamento 0800, que você pode procurar na sua cidade, que tem tratamentos grátis ou de valores simbólicos. E, na verdade, são 2 destaques. Olha só, tem no Brasil, porque, tipo, eu descobri com esse destaque, você consegue colocar 100 fotos, e já passaram das 100, e eu já fiz o segundo, então tem. E se você souber de algum lugar na sua cidade que atenda, manda pra mim que eu acrescento no destaque pra que as pessoas fiquem sabendo. Aqui em São Paulo tem muita coisa grátis, assim, de faculdade e preço simbólico. Então, eu acho que a terapia ajuda muito, muito mesmo, mas também não é que nem a Sara falou. Ela levou 8 anos pra conseguir falar, olha, eu acho que eu já posso lidar bem com isso. E é muito legal, né? Uma coisa rapidinha aqui. Muita gente fala, quando você faz terapia 16? Nossa, mas você não sarou ainda. Odeio. Não, alguém que chega... sou a humanidade doente. Isso é muito pesado. Ou a pessoa que fala assim, você ainda tá fazendo isso? Você ainda não sei o que ela... Como se você não tivesse opção. As pessoas são muito e no processo terapêutico é tão legal porque você é tão desafiado a mudar e a ficar o tempo inteiro se questionando que você não é ainda aquilo. Você já é tantos outros. E quem tá te perguntando se ainda não aquilo. Voltou pra... Se ainda não tem um diploma, não tem o e pau no seu cu. É isso que eu falo na cabeça. Mas é muito horrível, cara. Isso do você ainda... Você ainda namora com ele. Você ainda mora no Capão Redondo. Na sua sabe, vida, as pessoas, esse ainda é... Para de ser egoísta. O mundo não gira em torno do seu umbigo. E o pior, talvez a pessoa nem perceba que esse ainda seja tão horrível. Porque ela não percebe que a palavra tem peso. E a palavra é muito importante. Hoje, depois de 16 anos, eu comecei a fazer um outro tipo de terapia, que é a lacaniana, que vai muito nessa questão do que você fala, do que você diz para ser o que você é, que... é completamente, assim, lógico. É muito interessante, é muito... Como você constrói as frases, você fala uma coisa e a terapeuta vem e fala, mas você escutou o que você falou? Repete. Por que você falou isso? Você começa a desconstruir tudo e fala, caralho, eu vou tentar usar palavras diferentes, sabe? Sim, isso é muito notório. Mas é uma coisa que você tem que dar oportunidade pra terapia e tem tudo um tempo, né? Porque eu faço essa terapia que eu faço agora há uns 8 anos. Eu decidi que as coisas começaram a fazer sentido depois de 6 anos. Sim. Até então eu tava curando umas feridas mais superficiais. Agora eu tô um pouco mais cavucando. Mas
Então significa que a gente tem muita ferida superficial. E o que tem de mal você ficar na terapia por 6 anos, por 20 anos, por 30 anos ou 3 meses? Cada um tem seu tempo. Assim como a faculdade. Você precisa terminar em 4 anos. Ou você precisa ter um diploma. Que o cara, tipo, a pessoa manda mensagem. O MEC já tem uma resolução que você pode terminar seu curso. Na minha época era em 10 anos, talvez hoje diminui um pouco em 8 anos. Inclusive, eu comecei a fazer meu MBA e eu tranquei. Veja aí a Sara de novo. Mas você tem um tempo, né? Você me falou. Eu tenho 5 anos pra terminar, mas assim, então vai no seu tempo, vai no meu tempo dentro disso, entendeu? Sim. Que nem a pessoa da mensagem anterior. Ela falou assim: eu tenho quase 30 anos e não me formei em nenhuma das 3 faculdades. Caralho. Cara... Tanta coisa que você já aprendeu nessas 3 faculdades. Exatamente. Pensa do outro ângulo. Porque, sei lá, eu acho que você tem que ter um carimbo, né? Sim. Aquele carimbo que delimita. Eu vou ler esse último e-mail, que não é um e-mail, essa última mensagem, porque não vai dar tempo. Porque veja só, Sara, olha, o tanto de mensagem é impossível. Tem que ter uma parte 2. Mas a gente vai fazer a parte 2. As perguntas estão guardadas. E quem tiver mais pergunta pode mandar. Daí você, só põe. É pro episódio de faculdade, que a Sara, que é especialista em voltar pra faculdade, vai ajudar. Vai virar uma série documental da Exatamente. Netflix. Amanda, ela não quer que seja identificada. O nome dela é Jota. Comecei a faculdade de publicidade e propaganda em 2013. Sempre fui uma ótima aluna e os professores colocavam muita fé em mim. No último ano, eu tava namorando e ia começar o TCC. No meio do TCC 1, minha namorada me traiu e o meu mundo acabou. Desenvolvi ansiedade e terminei a primeira parte com muita dificuldade. No último semestre, me perdi totalmente e era só chegar na facu que eu começava a tremer e chorar. Não terminei e fiquei 2 anos pensando em voltar. Nesse semestre, paguei quase 4 mil de dívidas e tentei de novo. Desisti faltando 1 mês, porque não consegui dar continuidade, mesmo tendo o melhor orientador. Já trabalho na área, mas essa é minha pior frustração. Muita gente não sabe que eu finjo que sou formada, mesmo faltando uma matéria. Agora eu desisti de vez e tô tentando não surtar. Queria que todos os que estudam comigo tivessem um suporte para os momentos difíceis. Sei que muita gente passou por isso. Parabéns pelo podcast, muito sucesso. Cara, você tá trabalhando. Você consegue enganar as pessoas. Dane-se! Foda-se! A empresa pediu... A empresa tá pedindo o DRT? E se eles pedirem, fala 95% formada, tá? Porque eu, inclusive, já tô pensando no meu currículo vitae, quando eu for mandar pra outras empresas, em colocar assim, ó, MBA, FGV, aí abre parênteses, 65% concluído. Não, põe igual aquele cara lá, aquele povo do Bolsonaro que estudou em Harvard. Você quis? Se você quer, aquilo não é o poder da palavra. Aí, minha filha, quando descobrirem, você vai ter que pagar a conta. Mas a conta vai vir um pouco mais tarde. Mas então, ó, beleza. De tudo que a gente já falou aqui, cara, você tem essa fobia, você tem um trabalho. Acho que você consegue pagar uma terapia. E existem maneiras de você entregar o TCC com algum atestado, sem precisar apresentar, etc. Ou alguma coisa assim. Eu acho que dá pra você negociar com a faculdade, porque é uma coisa tão pouca, né? Você pagou 4 mil reais. Porque, na verdade, dependendo da faculdade, eles só querem o seu dinheiro, né? Porque, às vezes, chega no meu e-mail que eu não paguei várias subs. Subs. Você tinha dívida? P1, P2, tinha milhares de reais. Quando eu voltei, eu não voltei mais pra Uni. Eu voltei pagando, aí eu não tinha grana pra pagar na época ainda, lá atrás que eu voltei. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, ficar com a dívida. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu falei, agora eu tenho dinheiro pra pagar. Paguei com muita dor no coração, né? Mas paguei. Aí eu voltei pra outra faculdade pagando a mensalidade. Era mais de R$1.000 por mês, mas enfim, paguei. E um agora, ano e meio. 1 ano e meio. E agora no MBA, o que aconteceu? Eu perdi uma matéria por causa do jogo da Copa, fiquei no bar. Esse é um drama dos universitários também. Por conta de uma aula, perdi a porra da matéria. Tem que pagar R$2.200 pela matéria, fazer de novo. E a outra eu bombei. Porque eu repeti, porque agora... Mas tá 65% hoje em dia eu faço o que eu quero com a faculdade, com a MBA. Você é adulta, eu sou dona dela. Você pagou. Eu pago essa porra. Exatamente. Se eu quiser tirar nota baixa, eu tiro. Ficar ali na beira do precipício, eu fico. Não faço, tranco. E foda-se. Aí eu Você tem 5 anos. Só que a conta, ela existe. E eu sei que
faz parte do jogo, eu não fiz, ou eu bombei e tal, quando eu voltar eu vou ter que pagar. Tá tudo certo, eu sei as regras e eu jogo se eu quiser. Boa, Sara, sempre sabendo as regras do jogo. Bom, vamos agradecer aqui, a Sara no Instagram, você quer passar seu Instagram? Quero, com certeza, eu quero ganhar likes e seguidores. Não, eles não vão, você pode ganhar likes e seguidores, mas você vai receber pedido de ajuda, conselho. É engraçado, todo mundo que vem aqui acaba virando um conselheiro. Então é Sara _ Sanches, com Z. Com Z no final. E é Sara com H. Então, Sara com H _ Sanches no Instagram. Essa pessoa aqui que convivi diariamente por alguns bons anos e somos quase vizinhas. E ainda a gente se fala ainda, né, gente? Então, olha só, a faculdade ela pode trazer coisas positivas até para as pessoas que não conseguem terminá-la. Muito obrigada, Sara. Tipo, valeu. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Espero que a gente consiga ajudar algumas pessoas. E também, se a gente não conseguiu, algumas risadas vocês deram, porque a gente renderam boas risadas. Renderam boas risadas. 1,58 de muita... Eu nem lembro. Graciosidade, né? Você tem uma carinha tão barroca. Lembra disso? Ai, sim. Eu queria mandar um beijo pro Rufus, meu grande personagem favorito do desenho Denis do Pimentinha. Beijo, paz nos estádios. Beijo, tchau.